Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara, no YouTube. Gravação também, meu muito obrigado. Lembrando que essa é a nossa segunda aula falando sobre gestão da qualidade, apresentando neste momento modelos de gestão. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre princípio de qualidade. Se alguém, porventura, não pôde acompanhar essa aula, ela está disponível aqui no canal também. E hoje a gente vai falar sobre o modelo de gestão relacionados à qualidade. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e vamos falar para vocês, então, sobre gestão da qualidade. Especificamente, quando a gente fala sobre qualidade, naturalmente a gente tende a crescer, né, a aumentar o valor de um produto ou certamente ali colocar ele como um panorama de diferente, né, em relação aos demais. A determinado caderno é de qualidade, determinado carro é de qualidade, determinado produto é de qualidade, e isso acaba tendo um valor muito importante para as questões financeiras, obviamente, mas naturalmente também a gente tem tudo que tem qualidade, tende a ter um critério a mais, né, para aceitação do grande público. Falando então sobre qualidade, a gente precisa conhecer os modelos de gestão relacionados à qualidade. E por isso, na última aula, eu pedi para que vocês procurassem sobre os 6 gurus da qualidade, né, que a gente vai apresentar na aula de hoje. Esses 6 camaradas aqui, esses 6 figuras que estão aqui aparecendo para vocês, a gente vai citar um a um, né, para que futuramente vocês possam conhecê-los, ou se já ouviram falar em algum momento, saberem da importância que eles têm para o sistema de gestão e para a qualidade de modo em geral. Esses 6 gurus da qualidade, eles são facilmente encontrados nas disciplinas de administração, de engenharia de produção, nas engenharias, né, e de modo geral, elas têm bastante relevância, né, pelas suas contribuições e também pela sua área de atuação. Vamos falar tópico a tópico aqui sobre cada um, começando pelo mais antigo até pelo mais novo, e no final falar um pouquinho também sobre um dos gurus da qualidade, que não está aqui nesse hall seleto, né, mas que nós temos ele hoje como um principal agente de qualidade para as organizações. Vamos falar primeiro, então, do Stewart, né, ou Arthur Andrews Stewart. Ele é nascido lá em 1891, vejam que faz bastante tempo, né? Ele faleceu aos 75 anos de idade, e ele desenvolveu a ferramenta que mais tarde daria origem ao PDCA, né? Então, de acordo com os estudos que são feitos, né, e foram feitos aí para traçar a biografia de Walter Stewart, ele foi professor do Deming, né, do professor Deming, que desenvolveu o ciclo PDCA. Né? Então, o Stewart ele criou o ciclo PDSA, né, o que mudava aqui era o C, que era sobre separação, né, não verificação, como é hoje conhecido. E também sobre o controle estatístico de processo. Então, ele deu origem ao controle estatístico de processo, chamado de CEP, dentro das organizações. Pessoal, quando vocês estiverem atuando dentro de empresa, esse vocabulário PDCA, CEP, é uma situação comum, né, que foi criado em 1891. Então, passou mais de 100 anos aí atrás, mas até os dias de hoje é muito utilizado. E a gente também pode utilizar o PDCA e o CEP dentro da segurança do trabalho. Ainda hoje é muito utilizado em programas de monitoramento de processo, né, e de estímulos à melhoria contínua. Quando a gente fala sobre a segurança do trabalho, nós estamos falando então sobre melhoria contínua, o princípio que a gente falou na aula anterior, era o princípio de mudança radical e mudança contínua, né, melhoria contínua. Quando a gente fala sobre qualidade de modo geral, Stewart, então, teve um papel fundamental, né, que ele deu ali o primeiro toque, vamos falar assim, na bola, né, da qualidade. Foi ele que foi o precursor do sistema de qualidade e, naturalmente, certamente as suas ideias foram o start ali para que os demais gurus da qualidade pegassem os seus estudos e melhorassem para ser aplicados futuramente. Lembra que eu falei para vocês que os fenômenos do PDCA e especificamente o Kaizen surgiram na década de 40, no ano de 45, né, pós-Segunda Guerra,
mas desde 1891 já existia aí uma ferramenta base, né, que era o PDCA, que foi utilizado para o desenvolvimento e para a melhoria do Japão após a Segunda Guerra. Falando sobre o segundo guru da qualidade, William Edwards Deming, que ele é conhecido, né, pelo ciclo de Deming ou ciclo PDCA, que eu não vou abordar muito nessa aula, mas a gente já falou sobre isso na aula passada. Ele nasceu em 1900 e ele morreu lá com os 93 anos de idade, morreu aos 93 anos de idade e até os 90 anos praticamente ativo, trabalhando com qualidade, trabalhando com avaliações e programas de gestão de qualidade em empresas. Ele talvez seja o mais famoso, né? O Deming é o mais famoso porque justamente ele utilizou de uma calamidade que aconteceu, que foi a Segunda Guerra Mundial, para melhorar, né, o sucesso de produção do país japonês, tá bem? Podem achar estranho, né, um americano atuando ali no Japão, mas a história de vida do Deming é muito interessante, porque justamente ele bateu nas portas das empresas já com uma certa idade, né, engenheiro elétrico que ele foi, ele já bateu na porta das empresas, principalmente na região de Detroit, que era a região que ele nasceu, nos Estados Unidos, e as empresas não tinham interesse, né, em trabalhar com ele, né? A época que ele se formou foi na recessão de 29, na Bolsa dos Estados Unidos, onde houve uma grande quebra financeira de todo o país, né? E logo após a Segunda Guerra, eles ainda estavam caminhando, né, de maneira bem letárgica, bem devagar, e ele resolveu pegar as suas coisas ali, os seus estudos, as suas informações, suas técnicas, seus métodos, e partiu para o Japão, imaginando, né, que ele conseguiria realizar o sucesso de produção daquele país. E não foi diferente, né? Lá ele conheceu outros, né, como Juhan e Ishikawa, e os três aí criaram um sistema de gestão de qualidade total. Deming, por sua vez, né, ele até os 90 anos de idade trabalhou, né, depois ele foi cometido por uma forte gripe ali, uma forte doença, e infelizmente faleceu com 93 anos de idade. Foi responsável pela difusão do PDCA, né, pela implementação do ciclo PDCA em todas as empresas no Japão, né, então eles pegaram a filosofia que eles tinham ali da melhoria contínua e utilizaram com um ciclo de planejamento, desenvolvimento, verificação e ação, que veio se tornar aí uma das mais poderosas ferramentas de promoção da melhoria contínua das empresas, independente do seu tamanho, né, independente do ramo de atividade daquela empresa, toda e qualquer empresa consegue fazer o uso dessas ferramentas. E Deming conseguiu provar, né, e comprovar ali que essa ferramenta era eficaz, e até hoje ela é uma premissa básica para todo mundo que atua com gestão integrada, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um livro que nós temos na Biblioteca Virtual do Senac, vocês devem ter conhecido aí, se estiver aparecendo, fala sobre sistema de gestão integrado, e esse sistema de gestão integrado fala sobre qualidade, meio ambiente, responsabilidade social e segurança e saúde no trabalho. E nesse livro você vai encontrar bastante, né, falando sobre o PDCA. Esse livro ele dá uma ideia, né, para quem é técnico em segurança, de como atuar com gerenciamento. Tá? Não precisa fazer uma faculdade de administração, obviamente que isso vai agregar bastante ao currículo, mas fazendo um gerenciamento com o método PDCA e com as ferramentas de Ishikawa que a gente vai ver logo logo, isso vai auxiliar muito todo e qualquer profissional da qualidade, que profissional da segurança, que vai atuar com qualidade e segurança e saúde do trabalho. Então, o Deming teve uma atuação até, vamos dizer assim, irrisória no seu país de origem, né, que foi os Estados Unidos, mas ele foi para o Japão ali, mudou os ares e, consequentemente, se tornou uma pessoa, um profissional extremamente reconhecido naquele país. Joseph Moses Juhan, né, ele nasceu 4 anos depois que Deming, né, e também seguiu aí o mesmo caminho, né, de ir para o Japão. Ele se juntou ao Deming para atuar na reconstrução do Japão. Ele, por incrível que pareça, aí, faleceu aos 104 anos, né, morreu bem mais tarde do que o Deming e que os demais,
né? Mas segundo os estudos aí, ele parou de atuar com os 80 anos de idade, né? Ele era uma figura simbólica, né, da área de qualidade, faleceu aos 104 anos, conforme eu falei. Ele desenvolveu uma própria técnica, atuando, chamando de trilogia de Juran, que é composta por planejamento, controle e aperfeiçoamento. Então, se qualquer momento aí a gente fala sobre gestão, que toda e qualquer etapa de uma gestão começa pelo planejamento, isso tem, obviamente, um dedo ali do Deming, do Stewart, mas também foi uma das formas de Juran colocar a sua área de atuação da qualidade, né, através do planejamento, controle, né, tudo que precisa ser gerido precisa de indicadores. Então, o Juran criou os indicadores de qualidade, criou uma forma de atuar com a qualidade a partir de indicadores. Então, podemos dizer que ele começou a medir a qualidade, né? A qualidade de determinado produto podia ser bom para mim, mas podia ser ruim para vocês que estão assistindo essa aula, estão ouvindo essa gravação. Então, ele criou padrões, também criou controles. Quando a gente fala de uma régua, ela já tem ali as suas medidas, né? Geralmente de 1 a 30 centímetros, e aí a gente consegue medir o tamanho, né, de algum produto. E no caso da qualidade, ele começou a utilizar também ferramentas específicas para medir controle, criando uma padronização. Imagina vocês que mais à frente, né, bem mais à frente, nós teríamos ali depois outras pessoas que atuaram com a administração, especificamente Henry Ford, e ele começou a fabricar carros em produção em massa. Então, precisava ter um planejamento para essa produção ocorresse e um controle também, né? Imagina você ter ali um pneu de determinado tamanho e o carro de outro, né? Então, você precisava ter um tamanho específico de cada objeto, de cada produto, para que houvesse um encaixe perfeito, para que houvesse ali, naturalmente, um padrão de controle, né? Uma medida específica. E também o aperfeiçoamento, né? Então, a trilogia de Juran é responsável pelo planejamento, controle e aperfeiçoamento, também chamado aí na área de qualidade de PCA, tá? Eu não quero criar confusão na cabeça de vocês, porque o PCA a gente sabe que também tem uma atuação na área da prevenção auditiva, né, da conservação auditiva. Então, Juran criou a trilogia, né, de planejamento, controle e aperfeiçoamento. A propósito, Juran, ele teve uma atuação mais modesta do que Deming, né, na reconstrução do Japão pós-guerra, mas ele atuou junto com Deming e Ishikawa, que é o terceiro, a quarta figura que a gente vai ver aqui. Kaoru Ishikawa, né, ele já era nascido no Japão, né, em 1915, ele nasceu bem após aí a chegada depois do nascimento, né, de Deming e de Juran, mas Kaoru Ishikawa, ele começou a atuar em empresas a partir dos seus 16 anos de idade, então praticamente ali em 1920, 25, 26, né, nós já tínhamos uma atuação desse jovem, né, atuando com o que ele chamou mais tarde de círculos de controle de qualidade, ou CCQs, tá? O ciclo de controle de qualidade foi uma forma que Ishikawa encontrou de criar grupos específicos dentro de empresa para que elas debatessem a qualidade da empresa, debatessem a qualidade dos serviços ofertados pela empresa. Então, Ishikawa já de maneira bem jovial, aí, uma jovem promessa, né, da qualidade, começa a levantar requisitos, né, que surgiram, né, e mais tarde a gente foi chamar aí de brainstorm, né, ou tempestade de ideias, como é a tradução, né, ou toró de parpite também, como pode ser chamado aqui no nosso interior. Então, ele colocou pessoas ali dentro de um círculo, né, dentro de uma sala, sentados em volta de uma mesa, e cada um ia falando as suas opiniões até que chegasse nele para que ele entendesse ali, fizesse uma espécie de panorama sobre a qualidade dos processos, dos produtos e dos serviços daquela empresa. Ishikawa teve uma atuação fundamental também, porque ele padronizou 7 ferramentas da qualidade, né? E uma leva o seu nome por acaso, né? As 7 ferramentas da qualidade, elas se aplicam através do fluxograma, tá? Que é aí o que a gente conhece e tem o entendimento
em relação ao fluxo de etapas e de processos dentro de uma organização, se elas ocorrem de maneira independente, né, algum momento elas vão precisar se intercalar para que futuramente ali saia um processo, saia um produto, saia naturalmente uma peça pronta, né, para que consiga ser aplicada e usada de modo a favorecer a qualidade. Nós tivemos o diagrama de Chikawa, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, a folha de verificação, que basicamente é como se a gente fizesse uma lista, né, sobre o que deve conter ali dentro de um produto, né? Então, dentro de uma empresa, geralmente quando o trabalhador vai montar uma peça, ele vai ter ali um caderno, né, vai ter o pedido, e nesse caderno vai constar ali, olha, ele tem que colocar um parafuso, uma arruela, uma borracha, e ali ele vai ter que fazer uma verificação. Eu tenho que fazer um produto com qualidade e, naturalmente, eu não posso faltar nenhuma peça após terminar esse processo, porque se faltar é sinal que você não seguiu a folha de verificação, é sinal que você não fez o seu trabalho de modo adequado. Ele criou o diagrama de Pareto, né? Na verdade, ele tirou essa ideia aí de um outro profissional estatístico, né, italiano, só que ele colocou em formato de indicadores, né? Então, as colunas que a gente vê geralmente, né, uma do lado da outra ali, isso é chamado de um Pareto, né, que na verdade é um italiano, só que ele se apropriou dessa ideia, né, para trabalhar com a qualidade. Ishikawa entende também, né, e criou ali a curva ABC dentro do Pareto, né? Se você tem um problema que representa 80% dos riscos de qualidade, você tem que atuar no maior, né, para que você elimine 80% de chance. Então, no diagrama de Pareto, especificamente quando a gente pega o nosso próprio dedo aqui, a gente consegue identificar, né? Eu vou deixar esses 3 dedos aqui para vocês verem, né? O dedo A, B, C. Então, se o meu terceiro dedo, que é o maior também, representa a maior quantidade de falhas da organização, eu preciso diminuir esse aqui para depois ir atuando com os demais, né? Então, através desse Pareto, a gente começa a estabelecer um requisito de estabelecer prioridades, aonde eu vou atuar, né? Então, se você tem um problema grande em segurança do trabalho, você faz um Pareto, você vai identificar quais são os riscos e, consequentemente, quais são as responsabilidades. E a partir do momento que você identifica qual o maior risco, aí sim você consegue eliminar a maior quantidade, né, por sequências, por etapas. O histograma, né, que ele é pouco usado hoje ainda na área da qualidade, mas a histograma é uma espécie de imagens que são colocadas ali para que a gente consiga ter uma definição, né, do que deve ser feito. No caso, o histograma, ele é utilizado bastante na área de engenharia, né, engenharia de produção principalmente, para falar sobre, para demonstrar através de gráficos também, uma frequência que ela vai ser distribuída em colunas. Tem um programa, né, chamado Minitab especificamente, que ele é muito bom para fazer isso, né? Não é nossa área de atuação, deixa isso para os estatísticos, né? Mas se porventura alguém conhecer esse software, ele ajuda bastante a trabalhar com o histograma, diferentemente do Pareto, né? Ele não obedece uma regra de 3, né, pelo menos 3 indicadores. Você vai ter vários ali e vai ter um panorama maior, atuando sempre dos maiores para os menores, consequentemente. O diagrama de dispersão, ele é um pouquinho diferente do Pareto e do histograma, que é uma outra ferramenta também utilizada aí na área da qualidade, só que a gente conhece pouco dessa ferramenta, até mesmo porque a gente fala de diagrama de dispersão, ele é usado especificamente na área da estatística, né? Então, sendo muito honesto com vocês, conheço pouco disso, vejo pouco disso na área da segurança, mas geralmente fala sobre um grau, né? Uma linha evolutiva e como que a gente consegue fazer esse acompanhamento, né? São gráficos bem específicos. E por último, a carta de controle, que é como se fosse uma ordem de serviço, né? Ou um manual também. Quando a gente compra um produto e vai montar esse produto, geralmente vem aí com uma carta de controle, né? Um passo a passo de como deve ser feito.
Hoje em dia, né, existe algo mais atual, né? Se você vai instalar um software no computador, por exemplo, você vai no YouTube e tem uma videoaula explicando como deve ser feito. Já essas cartas de controles que eram utilizadas aqui na época da qualidade, era basicamente ali a receita de bolo das organizações. Então, existia ali um caderninho amarelo, né, bem guardado, 7 chaves, que todo trabalhador seguia essa carta de controle e não podia ter nenhum desvio, né, que se certamente houvesse algum desvio ali ou o trabalhador fizesse o que vinha da sua cabeça, certamente o produto não teria tanta qualidade. Vou dar uma atenção especial ao diagrama de Ishikawa, né, que fala especificamente ali sobre, ou também chamado de causa e efeito. Tudo que ele representa de causas são o que vão ser apresentado ali no método 6M, também pode ser chamado, né? Então, o diagrama de Ishikawa tem o nome que carrega ali do seu fundador, Kaoru Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, ou ainda chamado de espinha de peixe, ou ainda método 6M. Os 6M serão representados por método, matéria-prima, mão de obra, material, meio ambiente e medida. Tá? Então, são 6 M's ali que vão ter uma certa representatividade das causas para gerar um efeito. Então, se alguém já viu essa espinha de peixe, vai lembrar ali que tem uma espécie de cabeça, né, que é o efeito das falhas, né, e as causas que vão ser representadas pelo esse método 6M. Hoje você pode encontrar ainda na internet, ou em alguns livros aí que algumas pessoas defendem, o método 7M, 8M, né? Que é management, que é gestão em inglês, né? Mas a gestão não é a causa, né? A falta da gestão certamente está na mão de obra lá, né? Então já Ishikawa previu isso, né? Lá na década de 40, né? Nos anos 40, 50, ele já conseguiu levantar essa informação. Mas pode parecer algumas pessoas falando aí sobre o método 7M também, tá bom? Mas a maneira mais pura que a gente encontra aí no diagrama de Ishikawa é o método 6M. Falando sobre Armand Valim Fernenbaum, né, que ele é americano também, nascido nos Estados Unidos, em Nova York. Ele nasceu em 1920, né, bem depois dos 4 gurus que a gente viu até agora, e ele defendia, né, ele era um defensor ferrenho da área de qualidade, e ele criou a frase que qualidade é responsabilidade de todos. A gente se apropria dessa frase só mudando aqui o conceito, né, que a segurança é responsabilidade de todos. A qualidade, no caso, que Frendenbaum defendia, era relacionadas a Kaoru Ishikawa, Deming, Johan. Ele se apropriou do estudo deles, né, da maneira mais técnica possível, e criou o que a gente chama hoje de controle de qualidade total. Isso serve, né, como base, uma premissa básica para que a empresa futuramente faça a implantação de um sistema de gestão ISO 9000. Vocês estão vendo 14.000 com a professora Valéria, e naturalmente ela é uma evolução da qualidade, né? Muita gente não gosta de ser tratado desse jeito, mas ela é um caminho evolutivo da qualidade. A empresa implanta a qualidade porque ela muda a cultura da empresa, a questão de cultura organizacional, e futuramente a tendência também é englobar a parte de meio ambiente. E futuramente saúde e segurança do trabalho e responsabilidade social, que a gente vai ver ao longo dessa UC 12. Frenenbaum debatia os custos e impactos financeiros e a importância que eles representavam para a empresa. Ele criou, através desses custos e impactos financeiros, a importância, né, que a gente conhece hoje como planta, né, oculta ou fábrica oculta. É como se você tivesse uma casa, né, e todo dia, a hora que você vai dormir, você esquece de apagar a luz da sala, esquece de apagar a luz da área, né? Então, isso você tem um desperdício, né, e mostrava que esse era um custo desnecessário. A gente sabe, né, que levando para o lado do lado da segurança, né, principalmente segurança patrimonial, uma luz acesa pode ser que faça com que o bandido não entre na sua casa, né? Mas você não vai usar a luz naquele horário. É isso que ele queria dizer. E os custos e impactos financeiros da organização, Frenenbaum levantou
que isso era um gasto desnecessário para a organização. E aqui nasce também um conceito de sustentabilidade, né, que a gente vai conhecer depois lá em 1970, de conhecer a sustentabilidade e o meio ambiente. Friedenbaum, ele faleceu aos 94 anos de idade também, ele viveu bastante, trabalhou bastante com a área de qualidade, mas especificamente nos Estados Unidos, e depois ele foi trabalhar com qualidade na região na Europa, né? Ele foi trabalhar especificamente na cidade de Barcelona, na Espanha. E ele desenvolveu esse conceito, né, falando que a empresa podia ter resultados finais nos seus orçamentos. Então, o que Friedenbaum demonstrou? Que tudo que a empresa gastava, vamos falar assim, com qualidade, ela também tinha que pensar nos impactos e nos custos financeiros, para que não houvesse desperdícios. Então, independente se o produto você está montando e ele quebrou, não é porque ele quebrou que você vai arrumar ele ou dar um jeitinho para que você consiga melhorar a peça para mandar para o cliente. Não, você não manda para o cliente e aquilo é um desperdício. Então, o princípio maior ali vamos comprar peças que não tenham uma facilidade para ser quebradas durante a produção. Então, ele criou o controle de qualidade total dentro das empresas que ele atuou especificamente nos Estados Unidos e depois, sequencialmente, na Europa. Nós temos ainda o Frisbie Crosby, né, que é conhecedor aí da área de qualidade especificamente, nascido em 1926, né, e defendia o conceito, né, de qualidade com cumprimento de pré-requisitos. Né? Então, ele criou aqui pré-requisitos, né, que a gente vai utilizar bastante isso na segurança depois. Né? Um trabalhador não pode subir em altura sem uma série de pré-requisitos. Ele tem que fazer exame médico, tem que fazer um treinamento específico, ele tem que ter habilitação, certificação, né? Ele tem que ter a competência. Crosby ele é muito mais ligado à área da administração, né? Voltado ali no comportamento humano, do que os demais que eram estatísticos, né? E, consequentemente, engenheiros ligados mais à área estatística. Crosby utilizou bastante o diagrama de Ishikawa e ele criou, por sua vez, o defeito zero, né? Fazer certo na primeira vez. Isso cria uma competitividade nas organizações. Ou seja, se a empresa ela produz certo na primeira vez, ela vai produzir um produto com mais agilidade, com mais rapidez. Ele não falava muito, né, sobre o custo da não qualidade. E ele criou os 4 absolutos de Crosby, né, dentro de um livro chamado Qualidade como um Todo. Esses 4 absolutos falavam especificamente ali sobre a utilização das ferramentas do diagrama de Ishikawa, para que houvesse, né, uma aceitação dos trabalhadores em produzir um produto com defeito zero. Só para a gente entender, quando a gente fala de defeito zero, o defeito pode acontecer em alguns produtos, né? Ele pode vir alguns produtos com defeito, né? Quem nunca ali comprou um salgadinho e veio com 2 tazos dentro, 2 figurinhas a mais? Isso acontece, isso é bom para o cliente. Agora, um defeito dentro de um carro, dentro de um avião, vai gerar, obviamente, um impacto extremamente grave para a organização, seja para a empresa ou para o cliente, que nós vimos na primeira aula, que o foco da qualidade está em atender o cliente. Não, tá certo. Eu tinha pulado um, mas eu estava no 6º mesmo. Então, vamos lá. E aí, vamos falar, então, sobre qualidade. Se a gente falou sobre Stewart, falamos sobre Deming, falamos sobre Juran, falamos sobre Ishikawa, Friedenbaum e Crosby, né? O Philip Crosby foi um dos últimos aí que a gente falou. Quando a gente fala sobre qualidade, né, refere-se a uma maneira da organização trabalhar. Então, não existe, basicamente, uma ferramenta específica ou não existe ali uma roupagem melhor para a organização para que ela comece a trabalhar com qualidade, e sim uma cultura, né? Deve ser uma cultura implementada aos poucos ali pela organização para que ela futuramente consiga trabalhar com uma maneira com qualidade, e naturalmente deve ser premissa básica de todo e qualquer trabalho da organização. Nasce dessa forma
uma certificação, chamada certificação ISO 9000, no qual é uma norma internacional que tem como objetivo garantir a otimização de processos, criando maior agilidade no desenvolvimento de produtos e uma produção mais ágil. Quando a gente fala certificação 9000, muita gente imagina, né, que a empresa vai comprar essa certificação, né, pessoal? Essa certificação eu não tenho ali na lojinha da esquina para ir lá comprar e falar, ó, a partir de hoje minha loja ou minha empresa tem uma norma 9000. Ela precisa passar por uma série de avaliações, implantações, mudanças de estratégias. Naturalmente, ela vai precisar ter uma pessoa específica atuando com qualidade para, naturalmente, implantar uma série de pré-requisitos que a gente viu lá de Frenenbaum. Nós falamos sobre os cartas de controle de Ishikawa, o ciclo do PDCA do Deming. Então, uma pessoa que vai ter essa mentalidade de qualidade, de utilizar essas ferramentas e implantar a qualidade na organização. A partir do momento que a empresa começa uma implantação, ela geralmente, né, as empresas, elas geralmente contratam uma consultoria para auxiliar nesse trâmite, né, porque é algo realmente trabalhoso. Todavia, né, pode acontecer a empresa tomar também o partido, né, tomar a decisão de começar ali ela mesma desenvolver com seus próprios trabalhadores e depois, futuramente, solicitar uma empresa de certificação, uma empresa de acreditação. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Esse não é o tema da aula, mas a gente pode bater um pouquinho sobre isso, sobre certificação, para que a gente entenda esse propósito. A ISO 9000, então, é uma norma internacional, seja aplicada no Brasil, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, todo e qualquer país falará a mesma língua quando for falar sobre ISO 9000, que ela tem como objetivo garantir a otimização dos processos. Quando a gente fala de otimizar o processo, vou dar um exemplo bem simplório para vocês. Uma empresa, quando ela tem a certificação 9000, ela pode pensar e avaliar se compensa ela fazer os produtos ou ela comprar os produtos prontos e só fazer uma montagem, né? Pensem em vocês ali, que uma indústria de carro, por exemplo, uma automobilística, né, uma fábrica de carros, ela teoricamente vai comprar as peças e vai simplesmente só montar, vamos falar assim, só montar entre aspas, mas ela vai exigir que as peças venham com a qualidade que ela solicita. Então, a otimização do processo pode ocorrer nesse momento. Cria naturalmente uma maior agilidade no desenvolvimento de produtos, afinal de contas, a montagem de um carro é um processo e o carro especificamente é o produto. E quando a gente fala de produção, aumentar, vamos falar assim, eu vou usar muito o exemplo do carro, porque é muito utilizado isso na qualidade, justamente porque foi um dos princípios que Henry Ford, chamado de Fordismo depois, utilizou para criar a linha de produção em massa. Uma produção ágil, né, rápida, porque antigamente, se você fosse comprar um carro, especificamente na época de 1940, aproximadamente, você tinha que comprar ali, primeiramente que era difícil você encontrar uma revendedora, uma concessionária, né, uma garagem de carro, não existia nada disso. Você comprava direto da fábrica e ela tinha um período para te entregar de 60 dias. E esses 60 dias, ou até mais, era certamente cansativo para quem está querendo comprar, né? E Henry Ford aproveitou dessa ideia, né, dessa demanda do mercado e começou a criar a linha de produção. A gente não vai entrar nesse mérito hoje, isso é uma aula de teoria de administração, mas é para a gente entender um pouquinho mais da produção ser mais ágil. Afinal de contas, enquanto há concorrência, a empresa não pode perder tempo, né? Se a empresa ela simplesmente domina o mercado, você vai ter que comprar dela. Agora, se você tem uma empresa concorrente, essa empresa certamente tem que melhorar os seus processos, os seus produtos e a sua própria produção, porque o cliente ele geralmente não dá sinais, né? Ele simplesmente muda de fornecedor. E a qualidade, ela criou, né, basicamente 5 etapas, né? Através da ISO 9000 foram criadas 5 etapas, que é a primeira, a abordagem dos processos, né? Isso lá no início da norma ISO, especificamente nos anos 90, 91 especificamente, uma visão holística, abrangente, que é para a gente entender que a qualidade ela vai ter uma abordagem em todos os processos. E, por sua vez, a gente pode fazer associação, que a segurança também ela está envolvida em todos os processos, independente
do trabalhador, se ele está realizando só uma atividade, eu tenho que realizar essa atividade com segurança. Afinal de contas, esse processo pode impactar no desenvolvimento do produto e na produção de modo geral. Os riscos que podem prejudicar as atividades, vamos lembrar lá dos riscos ocupacionais, o risco físico, químico, biológico, ergonômico de acidente, podem ocasionar um prejuízo para a qualidade, como também podem ocasionar um prejuízo para a produção, né, e para os trabalhadores de modo geral. A segurança do trabalho vai estar instintivamente ligada à qualidade, apesar de que muitos administradores vejam, né, a questão da segurança com outros olhos, né, que é um trabalho à parte. Então, mantém lá o técnico de segurança meio que isolado da qualidade. E compete a gente, técnico em segurança, buscar essa mudança de cultura também, essa mudança de pensamento. Por isso que a gente pode apresentar indicadores que vão medir e avaliar os resultados de desempenho. A ISO 9000, ela fala sobre a qualidade de produtos, de processos de produção, medindo e avaliando os resultados do desempenho da empresa. E aí eu tenho que, obviamente, falar, a gente tem que levantar essas informações, medir a quantidade de acidentes, avaliar se os acidentes são leves, se eles são acidentes moderados, se são graves, né? Todo acidente ele é feio, pessoal, não existe um acidente bonito, mas existe um acidente leve, moderado e pesado de acordo com a quantidade de dias afastados ou também de acordo com a gravidade da extensão da lesão ou do adoecimento do trabalhador. Deve-se assegurar a melhoria contínua do processo. Vamos lembrar o que é processo, né? São etapas para uma produção de um produto. Então, quando eu falo sobre abordagem de processos, eu asseguro a melhoria contínua desse processo. Hoje o trabalhador desempenhou lá aquele processo em 2 minutos. Amanhã eu vou favorecer o ambiente para que ele produza em 1 minuto, 1 minuto e meio, dentro do que a gente consegue também manter um conforto, a segurança e o desempenho eficiente desse trabalhador. E por último, não menos importante aqui, monitorar de modo contínuo a satisfação do cliente, né? Vamos voltar lá na primeira aula que nós tivemos. O foco da empresa ela só existe por causa dos clientes. Se o cliente não estiver satisfeito com os meus produtos, naturalmente eu não estarei realizando o monitoramento contínuo da satisfação desses clientes. Seja você atuando como profissional CLT ou profissional com consultoria, você deve você deve privilegiar a satisfação dos seus clientes. Então, até um gancho que eu dou para vocês, né? Visitei uma empresa hoje de manhã, hoje à tarde eu já mando um e-mail para eles, agradecendo, né, a oportunidade e pedindo para eles me avaliarem também. Se eles não me avaliarem, não tem problema, eu também não vou ficar cobrando, mas eu quero saber qual que é o feedback, né, qual que é o retorno, qual que é a devolutiva que eles vão me apresentar de acordo com a minha visita, isso simplesmente por um primeiro contato. E amanhã, depois que eu entrego um trabalho, né? Então, eu tenho que realizar um monitoramento contínuo desse cliente. Afinal de contas, né, a partir do momento que ele pensar em segurança, ele vai pensar no técnico de segurança, vai pensar em você. E é esse o nosso propósito. A gente pode utilizar as premissas básicas, os pré-requisitos que Frenenbaum criou ali juntamente, né, e utilizado depois por Philip Crosby, para utilizar também na nossa área de atuação. Isso serve aí como feedback para que a gente tenha um retorno evolutivo de qualidade. Falando especificamente de ISO, né, vamos falar então da definição de ISO, né? Ela significa a sigla International Organization for Standardization, né? Quer dizer, Organização Internacional de Normalização. Muita gente confunde a questão da standardization aqui como estandarte, né, como bandeira, né, e na verdade significa normalização, processo normal ou padronização. Então a ISO ela é reconhecida e respeitada mundialmente, né, com sede em Genebra, na Suíça, que é o prédio da ISO que nós temos na Suíça. Essa é a bandeira da ISO, né? Então geralmente todo treinamento que você faz em certificação de ISO haverá esse logotipo aqui da cor vermelha, né, bandeira vermelha ou bandeira azul, por um entendimento apenas, basicamente, de marketing deles, né? Mas o emblema da ISO é esse aqui, não tem um significado da cor azul ou cor vermelha, tá bem, pessoal?
O significado da bandeira ISO é que ela está presente em todo o globo terrestre, por isso que ela é criada desse jeito, né? O logotipo foi criado desse jeito. Ela elabora diretrizes de padrões de normatização de procedimentos. Então, toda vez que a gente falar sobre uma norma ISO, eu naturalmente preciso compreender que ela vai ser uma norma internacional de aceitação, né? E nós temos diversas séries ISO, né? 9.000, 14.000, 18.000, a 45.001 agora, né? Nós temos a 37.000, 22.000, cada uma de um ramo específico. E ainda, né, vamos falar um pouquinho sobre história. Quando foram criar a norma ISO, né, lá em Genebra, né, sua sede em Genebra, começou em 40, se eu não me engano, essa norma ISO, ela foi chamada de ISO, primeiramente por ser a sigla, né, de International Organization for Standardization, né, mas também tem um significado, né, de ISO com 2 S's, na verdade, de igualdade, né? Percebam aí quando a gente vai estudar a língua portuguesa especificamente, né, quando a gente fala alguma coisa, a pessoa responde isso, é que ela entendeu ou que teve o sentido de igualdade, né, isso mesmo que você estava falando. E ISO, né, significa, né, igualdade em latim, tá bem? Então, de certa forma, a normalização é para que seja tudo igual, né, independente da sua área de atuação, do seu ramo de atividade ou do país que você se encontra. ISO significa padronização. Esse é o propósito que a gente tem que entender. Eu vou explicar um pouquinho para vocês através de uma videoaula aqui. Deixa eu só dar o play no vídeo. Olá, bem-vindos à Estratégia de Gestão Empresarial. Tem dúvidas sobre o que é ISO? Vamos esclarecê-las. A ISO, Organização Internacional de Padronização, é uma organização fundada em 1946 e sediada em Genebra, na Suíça. Seu propósito é desenvolver e promover normas que possam ser utilizadas em todos os países do mundo. Cerca de 111 países integram esta importante organização internacional especializada em padronização. No Brasil, é representado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas o que é a certificação ISO 9001? A ISO possui uma família de normas que trata de qualidade, a ISO Série 9000. Nesta família está a ISO 9001, que trata dos requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade. Uma organização que possui o Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 pode solicitar a certificação e obter o selo de conformidade ISO 9001. A versão brasileira da ISO 9001 chama-se ABNT NBR ISO 9001. Conquistar a certificação ISO 9001 representa um atestado de reconhecimento nacional e internacional da qualidade do trabalho da sua empresa. A certificação assegura boas práticas de gestão e relacionamento entre clientes e fornecedores, possibilita maior desenvolvimento de colaboradores e serve como alavanca na busca da qualidade total, propicia condições para maior competitividade no mercado, otimização de processos e redução de custos. Agora que você já conhece todos os benefícios da certificação, deve estar se perguntando: quem pode certificar a minha empresa com o menor custo? A estratégia de gestão empresarial é a melhor opção para a implementação do seu sistema de gestão da qualidade ISO 9001. Com a estratégia, você ganha tempo e economiza recursos, otimizando o seu investimento. Rápida, eficaz e segura. Essa é a estratégia. Acesse estrategiax.com. Esse é um vídeo que está disponível na internet, né, pessoal? E ela ajuda também a falar ali sobre um pouquinho da certificação. Então, tudo que a gente viu aqui, né, falando sobre Genebra, 1946, né, especificamente a norma ISO, e para que ela serve, né? Basicamente para a gente ter uma melhora da empresa com os seus fornecedores e, naturalmente, com os seus clientes, e melhorando, obviamente, ali a qualidade dos seus colaboradores e funcionários. Nós temos outros prêmios de qualidade, além da questão da norma ISO, tá? Eu vou falar para vocês de alguns aqui.
especificamente de prêmios que reconhecem a qualidade e excelência de uma organização. Nós temos alguns prêmios nos Estados Unidos, que são prêmios de qualidade, geridos por órgãos governamentais, né? Então, se a gente reconhece ali, por exemplo, alguns órgãos do governo dos Estados Unidos, ou já ouviu falar em algum deles, né, nós temos um bem semelhante à Anvisa, lá nos Estados Unidos, que ele é um órgão governamental, né? Nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil, Anvisa, e nós temos a NHSA, se eu não me engano lá, NHST, se eu não me engano. Ela é um órgão governamental nos Estados Unidos que ele serve para conhecer, fazer avaliações de todos os produtos que podem ser utilizados ou não, né? E nós temos também a FDA lá, o FDA também, que é um órgão dos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, que ela serve para avaliar medicamentos, por exemplo. Então, eu não coloco nenhum sonrisal na minha boca, né, sem passar pelo FDA lá, ou FDA, né, como é chamado nos Estados Unidos, né? Qualquer medicamento precisa ter uma validação. A gente viu um pouquinho disso agora, por causa da questão da vacina do Covid-19, né, em questão da vacinação ser aprovada ou não pela Anvisa aqui no Brasil. A Anvisa já é um órgão não governamental, né? Ela tem empresas certificadoras, né? Uma empresa que independente do governo falar sim ou não, ela vai desempenhar o seu papel. É isso que a gente precisa entender em relação a essa vacina, né? Se a Anvisa aprovou, ela é segura, né? Se a Anvisa não aprovar, ela certamente não é segura. Então, esse órgão não governamental existe no Brasil, na Ásia, na Europa, né? Mas eu não estou falando especificamente sobre vacina, vamos falar sobre a área da qualidade. Os órgãos não governamentais, especificamente no Brasil, nós temos o Inmetro, né? Que quando a gente compra uma geladeira, um computador, vai vir ali um selo do Inmetro falando que a quantidade de energia que ela vai utilizar e quanto de consumo que vai gerar naquele produto. Então, é uma empresa certificadora, tá bem? Aquilo ali é um selo da Anatel, da ANEEL, desculpa, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, que fala em relação à energia elétrica, mas dentro do Inmetro. Quando eu vou comprar um capacete, existe um selo no capacete falando que ele foi feito testes ali. Então, independente do governo aprovar ou não, o Inmetro é um órgão à parte do governo, né? Não governamental. E assim também existe na Ásia, né? E na Europa, né? Na Europa é muito comum também o selo da Comunidade Europeia, né? Se você pegar ali uma TV especificamente ali, né? As TVs Samsung, LG, por mais que elas vieram ali da origem asiática, né? Muitas vezes da China ou do Japão, elas também têm um selo de Comunidade Europeia. Se você pegar a sua TV na parte de trás, vai ter o selinho CIE ali naquele equipamento eletrônico. O celular também tem na sua bateria, se você procurar ali, você vai encontrar esse selo CI.E. né? Ou CIE, basicamente, de Comunidade Europeia. Ela tem uma aceitação na Comunidade Europeia. Os prêmios de qualidade, elas servem para estabelecer critérios de gestão, construindo o modelo de gestão da qualidade, né? Então, se você, por acaso, né, a gente vai ter alguns outros órgãos aqui, se você vai numa dentista famosa aqui em Araraquara, ela tem um selo de gestão da qualidade lá, ela tem uma espécie de quadro lá falando que o produto dela, o serviço dela é de qualidade, né? Então, alguma instituição, né, privada estudou o mercado, né, fez uma avaliação com os clientes e conseguiu fornecer esse selo para ela, para que ela pudesse utilizar como uma forma de marketing, uma forma também para incentivar a se manter sempre ali acima dos demais, ou naturalmente ali como um modelo de gestão. E as empresas vencedoras, né, são chamadas a empresas que estão de acordo com critérios de excelência. Quem vai classificar esses critérios de excelência, naturalmente, serão os clientes, os seus consumidores. Nós temos o prêmio Malcolm Bridge, que é relacionado à parte de qualidade, né, um selo internacional também, é um prêmio internacional. Não conheço nenhuma empresa no Brasil que tenha esse prêmio. Geralmente as empresas, como é o caso ali da NASA, né, que é uma agência nacional de espaço aéreo americano, ela tem esse prêmio justamente porque todo o produto que ela produz tem qualidade. Se vocês procurarem um pouquinho ali sobre a história, né, de Malcolm Bridge, ele foi um cientista, né, teve passagem pela NASA, e uma forma de representar, né, a sua área de atuação
foi instituir ali nos Estados Unidos, em 87, falando sobre alguns quesitos, né? Questões como liderança, planejamento, estratégia, foco, medição, análise, gestão, pessoas, gestão de processos e resultados. Até um pouquinho, saindo um pouquinho da nossa aula, quando a gente fala de liderança, pessoal, existem livros muito bons relacionados à liderança, né? Eu vou deixar um para vocês ali no grupo do WhatsApp, depois vocês leiam aí, quem tiver a prática de leitura, quem gostar, eu acho muito interessante, porque liderança a gente não aprende, né? E não tem um modelo muito específico, a gente vai ter que ler, ter uma reflexão e começar mudanças de hábitos para que a gente melhore nossa cultura em relação a técnicos em segurança. Lembre-se que se vocês forem trabalhar em uma organização onde só há você como técnico de segurança, você vai precisar desempenhar esses critérios de liderança também. Nós temos a Fundação Europeia de Gestão da Qualidade, né, EFQM, que ela foi fundada em 89, tem 4 categorias específicas, né, ela faz uma separação entre grandes, pequenas e médias empresas, também relacionadas ao setor privado ou setores ali que não têm fins lucrativos, né, e setores públicos e privados. A gente tem que conhecer um pouquinho disso, porque a gente pode, porventura, ir trabalhar um dia em uma empresa europeia, né, e ela pode exigir critérios de liderança, gestão de pessoa, política, estratégia, parcerias e recursos, processos, satisfação do pessoal, satisfação do cliente e a integração da coletividade com os resultados operacionais, ou seja, os trabalhadores em relação aos resultados da empresa, né? E isso vai ter ali dentro desse espaço aqui, a gente vai ter que implantar a nossa área de qualidade e de segurança do trabalho, tá bom? Indicadores bem definidos relacionados à segurança do trabalho. E nós temos aí o Prêmio Nacional de Qualidade, né, uma criação tupiniquim, vamos falar assim, né, uma criação brasileira, foi criado em 91, ou seja, a gente está ainda engatinhando, né, vamos falar assim, tem 30 anos já, mas a gente está engatinhando nesse sentido. Em 2016, nós tivemos a Electro de São Paulo, né, que foi uma premiada, e a Sabesp, né, a gente não tem aqui na nossa região a Sabesp, né, se eu não me engano, não temos, mas é basicamente a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, né? E nós temos outras organizações que tem ali também, a Semar, né, o Telecom, a EDP Bandeirantes, a Turbo Brasil, que são empresas relacionadas à área de qualidades, que são empresas reconhecidas por qualidade, tá bom? Então, quando a gente fala sobre qualidade, essas empresas, elas mantêm essa certificação de qualidade. E nós temos aí, por último, né, a medalha japonesa de La Qualidade, né, que é uma forma de parabenizar ali o Deming, né, também é chamado de Prêmio Deming, que é união, né, fornecido, né, pela União Japonesa de Cientistas e Engenheiros. 3 empresas são muito comuns, né, foram os 3 primeiros ganhadores, né, a Aice Seiki, né, Companhia Limitada, a Toyota, né, vamos lembrar, o carro da Toyota, ela tem um fenômeno aí, um marketing muito positivo, que falam, né, que ele não quebra, né, eu nunca tive um carro da Toyota, pretendo ter um dia, mas o Corolla, principalmente, aí falam que é um dos carros que tem baixa manutenção, né, quase não tem manutenção. Você troca de óleo e troca de gasolina, você abastece e troca de óleo. O restante, o carro, ele tem uma duração muito boa, né? E a Takaoka, também industrial, ela é responsável pela fabricação de respiradores e monitores cardíacos, né? Então, são produtos que não podem ter falha, né? Porque se falhar em algum momento, certamente ali haverá um prejuízo de alguma vida. Eu gostaria de falar para vocês sobre John Paul Cotter, né? Que ele é um professor de Harvard na área de qualidade, né? Um professor emérito aí de qualidade, e ele criou um livro, né? Ele escreveu um livro chamado Mudança de Liderança, né? Que fala sobre o porquê os esforços de mudança, basicamente, né? Acabam falhando, né? Então, quando a gente fala que geralmente um trabalhador daquela empresa ele não está dando resultado, troco aquele trabalhador, geralmente os erros vão começar a ser repetidos, tá? Então, geralmente o erro está dentro da organização e compete a gente, enquanto técnico de segurança, reconhecer esses erros, essas oportunidades de melhoria e aplicá-los para que todo mundo ali, né, permaneça no mesmo ambiente de modo mais seguro. John Paul Cotter, ele
trabalhou em mais de 100 empresas em 10 anos, né, aplicando consultoria, apresentou que mudanças fundamentais para adequar mercado, servem para se adequar a mercados cada vez mais competitivos. Os erros críticos dentro de uma organização vão causar impactos devastadores, ou seja, a gente fica tendo vários erros dentro de uma empresa, quando menos espera, esse erro crítico ali causa um impacto que pode ter, por exemplo, a quebra daquela empresa. A gente sabe que um acidente de trabalho, ele tem um impacto financeiro para a organização, né? E, naturalmente, ele pode produzir ainda um efeito retroativo, né? Que vai criar uma bola de neve. O que eu quero dizer com isso? Hoje o trabalhador sofre um acidente, amanhã ele é hospitalizado, esse hospital vai cobrar, né, da empresa, pode cobrar do plano de saúde, que por sua vez vai ter um repasse para a empresa, o INSS vai ter o trabalhador ali afastado e vai fazer uma cobrança, né, de uma ação regressiva do INSS, a mensagem que a empresa vai passar para o mercado não é interessante, afinal de contas, sofre um acidente naquele trabalhador, a tendência das empresas não procurarem, né, na verdade, a tendência que os clientes não procurem aquela empresa para fazer negócios, né, e falta de casos em reorganizar empresas, faz com que elas, até especialistas, cometam graves erros, né? Independente de você contratar uma empresa de consultoria ou não, ou ter ali uma atuação singela quanto técnico de segurança, a gente precisa conhecer que não adianta eu mudar o técnico de segurança ou mudar os trabalhadores, eu preciso trabalhar com a motivação desses trabalhadores, liderança e competência. A gente, enquanto técnico de segurança, a gente tem que mudar aquele perfil de simplesmente fornecer EPI. Nós somos agentes modificadores de segurança dentro da empresa. A gente deve fornecer segurança na nossa fala, nas nossas atitudes e, naturalmente, no desempenho do nosso trabalho. Ele estabeleceu que as empresas apresentavam um senso de urgência, né? E aí até usa aqui uma figurinha lá no artigo dele, no livro dele, do bicho preguiça, né? 50% das empresas vão falhar e 75% da instituição acham que o seu desempenho é ótimo, né? Mas, na verdade, se ela examinar o mercado, ela vai conseguir identificar e discutir as crises, potenciais e oportunidades. E isso serve para a gente, pessoal. O que o meu concorrente está fazendo, né? O que eu posso fazer de diferente, né? O que eu posso apresentar de melhoria para que eu tenha um senso de urgência melhor e ele atender aquele cliente. Não criar uma coalizão, né, poderosa, né, vai gerar ali naturalmente vai funcionar de uma forma de hierarquia estabelecida. Não incluir todos os executivos sênior de uma empresa, né, por exemplo. Quando a gente fala em organização, geralmente as pessoas vão ficando velhas, vão aposentando. E a gente não aproveita esses indivíduos, né, que são aposentados e retirados da organização. Geralmente eles poderiam ter uma atuação maior, criando uma coalizão poderosa, né, dentro das empresas. Isso serve para você que é técnico de segurança, amanhã dar uma ideia de reutilizar essa mão de obra aposentada para fornecer, né, ou para treinar os trabalhadores mais jovens. Naturalmente, isso não vai acontecer dentro da empresa, né, por uma questão de legislação trabalhista, mas é uma forma de melhorar, né, e realizar mudanças, encorajando o grupo a trabalhar como uma equipe. Então, basicamente, aquele trabalhador mais idoso da empresa, ele vai ser o responsável pelos mais novos, e a gente tem que prestar muita atenção nesse momento para que não haja conflito em relação na minha época era desse jeito, ou na minha época fazia isso. Esse conflito vai existir sempre dentro das organizações, mas compete a gente ser técnico de segurança ali e conseguir criar uma boa coalizão, né, formando uma equipe poderosa. A falta de visão das empresas, né, a maioria das empresas elas não tem uma visão de projetos, e a gente tem os projetos que tem são confusos e incompatíveis, né, e extrapola o número de presentes no plano de 5 anos. Geralmente uma empresa faz uma visão, né, de daqui a 10 anos eu quero ser desse jeito. Faz uma visão para 5 anos, depois mais 5 anos, né, e direciona o esforço de mudança e ajuda a desenvolver estratégias. E isso serve para a gente também enquanto ser humano, né? Se a gente está hoje no ano 2021, qual que é a estratégia que eu tenho para passar esse ano, né? E para seguir para o ano seguinte? O que eu vou fazer depois de me formar enquanto técnico de segurança? Eu vou ficar guardando
alguém me ligar, eu vou mandar currículo para as empresas esperando alguém me ligar para uma entrevista, ou eu posso montar uma estratégia e amanhã talvez ser o meu próprio patrão, eu posso ser o prestador de serviço de uma grande organização também. Nós temos os subcomunicandos, né, a visão nunca é passado diretamente para os trabalhadores, é transformado isso de modo que os colaboradores estejam dispostos a fazer sacrifícios e as ações e palavras devem estar sempre em sinergia, né? Não adianta nada você falar uma coisa para o trabalhador e não agir daquela forma. E sempre usar os canais possíveis para comunicação, para melhorar a comunicação, seja de segurança do trabalho, seja de qualquer outro assunto, né? Especialmente os menos utilizados. Hoje, dentro da segurança do trabalho, né, criei uma prática com uma empresa que eu presto serviço, eu tenho um grupo no WhatsApp aqui que eu mando todo dia para eles, toda segunda-feira, boas práticas de segurança. E isso ajuda, né, a criar um vínculo com os trabalhadores. Já que eu não posso ir na empresa, já que eu não posso falar sobre segurança do trabalho nas empresas, eu posso mandar pelo WhatsApp. Obviamente, se a gente for ter uma visão mais ultrapassada aqui das olhos vendados, eu estou pensando que o trabalhador ele não vai poder mexer no celular dentro da empresa. É óbvio que ele não vai poder mexer no celular. Por isso que eu mando logo no primeiro horário da manhã, e para que ele veja ou ele assista o vídeo relacionado à segurança. Não devemos remover obstáculos para uma nova visão, né? A comunicação não basta, na verdade, o que a gente precisa fazer é que uma pessoa deve ser tratada de maneira mais justa, de acordo com uma nova visão, e empoderar as pessoas para que elas, sim, se livrem dos obstáculos, né? Não retirar o obstáculo por si só. Mudanças sistemáticas, estruturadas, na verdade, seriam estruturadas aqui, antiquadas, e encorajar a tomar decisões e ideias ousadas vão ajudar você a criar uma empresa melhor no que diz respeito à segurança ou qualidade também, que é o tema da nossa aula. Não criar vitórias de curto prazo, né? Muitas vezes a gente acredita que a batalha já está vencida no primeiro mês, né? Impede o senso de urgência. E quando a gente fala sobre planejar e criar vitórias de curto prazo, serve para aumentar performances visíveis, né? Então, quando a gente fala sobre segurança do trabalho, se eu vou implantar uma melhoria, eu tenho que fazer um monitoramento mensal e fazer um comparativo com o ano seguinte. Não adianta eu apresentar simplesmente ali melhoras pequenas, né? Melhoras que seriam aí chamadas de num curto espaço de tempo, mas sempre favorecer para que isso ocorra sempre, de modo simultâneo na empresa e que seja visível. Não cantar vitória antes do tempo, né? Quem já assistiu esse filme aqui, muito bacana, né? E quem já viu já ouviu falar sobre essa história, né? O cavalo de Troia. Não cantar vitória antes da hora, né? Antes do tempo. Tudo tem um tempo específico para que ocorram mudanças enraizadas na cultura. E relacionado à segurança também, deve-se consolidar as mudanças e mudar mais ainda futuramente. Eu devo evitar ali, né, usar só a credibilidade para quebrar paradigma, né, até mesmo para que sejam considerados outros efeitos, né, evitando demissões, contratações ou promoções, a rotatividade, que é um efeito que vai influenciar na segurança do trabalho. E por último aqui, não ancorar as mudanças da cultura organizacional, mostrando que as novas práticas elas realmente surgiram, né, e surtiram efeitos, preparando para uma nova geração de trabalhadores voltados à segurança. Devem-se, então, institucionalizar novas abordagens, articulando conexão do plano de sucesso corporativo e desenvolver os meios que assegurem a liderança, né, de acordo com uma visão pré-estabelecida relacionada à segurança. Sendo assim, eu vou passar só uma atividade para vocês de reflexão aí para o final de semana. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Videozinho, né, ele trata uma questão relacionada à segurança, do modo geral, né, de qualidade, e falando também que sempre é tempo de inovação. Então não adianta você ficar trocando o trabalhador, ou trocando de empresa, ou trocando o técnico de segurança daquela empresa, e sim atuar, né, para que haja uma mudança de cultura, né? Então ninguém nunca pensou em um dia, né, em retirar a escada, em todo mundo sair, né, no caso, no exemplo do vídeo ali, todo mundo sair para que não tomasse um banho de água gelada, mas sim sempre esquecer daquele comportamento, né? As coisas sempre foram assim, né? Então eu deixo aqui as referências da aula de hoje. Meu obrigado, até breve e até a próxima aula.